Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez, boas-vindas a todos aí. Obrigado pela presença. Algumas carinhas são conhecidas de hoje mais cedo, né? Que tiveram presentes no outro evento também. Obrigado por prestigiar agora à noite também. É um prazer receber todos vocês aqui. E, como comentei também na parte da manhã, a Sage ela está retomando o relacionamento com seus clientes de forma mais próxima, no intuito realmente de cumprir mais uma das nossas missões, tá? Que é trazer conteúdo relevante, conteúdo que realmente vai contribuir com o profissional de contabilidade para que ele se fortaleça como pessoa, como profissional, e que ele possa também, assim, expandir negócios, fidelizar os seus clientes. Então, não se preocupem que esse evento aqui eu não vou levantar uma bandeira no meio, compre alguma coisa. Pelo contrário, a gente está aqui para apoiar vocês, vou mostrar que estamos aqui mais fortes do que nunca, tá? Ao contrário do que a concorrência está falando às vezes, que a Sage, Curitiba, estamos aqui mais forte do que nunca, tá? Com toda a equipe disponível para atender vocês da melhor forma e fazer com que realmente a gente construa uma relação de parceria. Hoje a gente não tem a visão de um cliente, efetivamente. Nós temos a visão de que temos parceiros de negócios e que juntos a gente pode se fortalecer e crescer. Tá? Então o intuito desse evento efetivamente é trazer conteúdo relevante. Na noite de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios do E-Social, tá? Para realmente tirar dúvidas, a gente vai tirar aí alguns fantasmas que existem. Então fiquem à vontade para fazer perguntas. A dinâmica desse evento de hoje vai ser mediada pelo André, tá? E conduzido o evento pelo Rodrigo. Não vou apresentá-lo, vou deixar que ele mesmo se apresente. E durante o evento vai haver o espaço para questionamentos, perguntas, respostas. E já vou adiantar que ao final do evento, pessoal, como é um evento de relacionamento, a gente está aqui para exatamente conversar com vocês e escutar qualquer tipo de colocação que vocês precisem, necessidade, algum tipo de dificuldade que vocês estejam tendo na relação com a Sage. Então a gente vai ter alguns representantes aqui de departamentos da Sage para apoiar vocês e ajudar a solucionar qualquer coisa que esteja turva aí no nosso relacionamento, tá bom? No final eu apresento todas as pessoas e a gente fica aqui à disposição para vocês, tá bom? Bom evento para vocês. Só um avisinho. Quem deixou o carro no estacionamento conveniado, ao final só coloquem o nome de vocês no papel e escrevam Sage, que tá tudo certinho pra gente. Só pra gente ter o controle lá no estacionamento. Oi? Não. Basta o nome e escrever Sage que a gente cuida do restante. Tá bom? Obrigado, gente. E também dentro da pasta de vocês tem um cupomzinho, tá? Quem esteve de manhã e não ganhou, tem mais uma chance. E quem tá aqui hoje, à noite, preencham, por favor, que a gente pega no final do evento. A gente vai fazer alguns sorteios para vocês. Tá bom, pessoal? Tem bloco, caneta. Anotem as dúvidas também, que ao final a gente abre mais um espaço para vocês perguntarem o que talvez não tenha sido esclarecido durante o evento. Tá bom? Bom evento para vocês. Obrigado. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite, pessoal da Sage. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. E quanto mais a gente debater sobre o E-Social, menos, na verdade, né? A gente vai ter problemas nesse início de processo de implantação, né? E a gente sabe que, quem já ouviu falar um pouco do E-Social sabe que é uma revolução trabalhista, né? Então a gente tem aí um desafio enorme, né, nesse momento, e que não existe outra forma, né? A gente tem que conversar, tem que se atualizar, estudar, né, para que a gente sofra menos, né? Que a gente tenha uma implantação mais tranquila. Certo, pessoal? Então, a ideia hoje, a gente vai conversar um pouco sobre alguns pontos relevantes. Lógico, a gente tem aí um tempo curto, né? A gente vai conversar de uma forma bem ampla, mas a gente fica aí à vontade, aí, pessoal, com as perguntas, né? A gente até estava comentando, vamos deixar as perguntas no meio, ou depois, não tem problema. Se tiver alguma pergunta durante, pode interromper, que a gente vai tentando esclarecer as dúvidas. E depois, no espaço ao final, a gente vai ter um momento aí que a gente vai trocar ideia. Mas a ideia hoje é realmente vocês tirarem suas dúvidas e a gente ir conversando sobre o E-Social. Beleza? Então, uma pergunta já de início, só para a gente saber mais ou menos o público. Quem que é que já sabe que está na primeira fase de implantação do E-Social? Alguém? Alguma empresa com faturamento acima de 78 milhões? Sim? Não. Então, todos segunda fase, certo? E órgãos públicos, alguém? Não? Então, todos estamos, pois não? Então, todos estamos aí, né, no mesmo barco, nos 78 milhões, faturamento menor que 78 milhões em 2016 e
mandaremos os arquivos para o E-Social a partir de julho. Beleza? Então vamos lá. Só uma apresentação rápida minha, meu nome é Rodrigo Moraes, sou bacharel em Direito pela PUC Paraná, gerente de controladoria de uma fundação pública de direito privado aqui em Curitiba, ligada à área de saúde. Sou consultor e trabalho nessa área, instrutor de curso na área trabalhista, de rotinas de pessoal, obrigações acessórias do departamento pessoal. E agora aí eu sou um estudioso em E-Social, né? Que, na verdade, especialista mesmo, somos todos nós agora, né? Porque a gente está agora começando a colocar a mão na massa mesmo, né? Então, até agora todos somos aí estudiosos, né, do E-Social. Eu sou autor também do curso de Excel para RH e DP, Excel para área administrativa, mais de 15 anos na experiência em DP, e ministro aulas aí por todo o Brasil já há mais de 10 anos. Professor parceiro da NIT Treinamentos também, em outras escolas, né, em EAD e presenciais, e estamos aí com foco total agora no E-Social. Então, o que a gente vai ver hoje, né, dessa forma bem sucinta aí para esclarecer as nossas dúvidas? Vamos primeiro conhecer o E-Social, o projeto, enfim, as premissas principais, falar sobre os eventos de uma forma sucinta, mas vamos passar por todos os eventos, né, porque isso é bem importante. Por onde começar a implantação, né? Então a gente vai comentar alguns pontos críticos, nem tanto, né, de TI, porque eu não vou me meter na área da Sage, né, então eu vou deixar isso para os nossos colegas, mas processo, né? Então são muitos processos que vão mudar com o E-Social, e a gente vai ver que nenhuma lei foi alterada. Uma das premissas do processo é essa, inclusive, né? Nada na legislação foi alterado, mas coisas que a gente sempre deu um jeitinho vão ter que ser alteradas, sim, porque senão não vai funcionar, né? Então, os pontos críticos e processos, como implantar, e 12 práticas que você deve fazer já. Beleza? Então, vamos lá. Então, o E-Social ele foi instituído por esse decreto 8373 de 2014, né? E a grande novidade do E-Social é que tudo será... Oi, boa noite, boa noite. Tudo será encaminhado de uma forma unificada, né? Então, essa é uma grande premissa do E-Social, certo? E ele faz parte do projeto do SPED, né? Então, ele está inserido no SPED. Porém, né, com absoluta certeza, ele é o maior módulo do SPED, com absoluta certeza. Então, a gente fala, mas o E-Social é uma obrigação acessória? Não, o E-Social, na verdade, são 45 micro-obrigações acessórias que você vai poder mandar todo dia, se for o caso. Então, o negócio é muito maior do que simplesmente as informações que a gente tinha hoje, né? Vigência oficial. Eu colocou essa imagem aí do Alberto Maia, do Ministério do Trabalho. Ele gravou um vídeo no material dele lá no site, acho que do Sinait, se não me engano, sobre o faseamento, né? Então é bem bacana ouvir ele falar sobre o faseamento de quando as empresas vão entrar no E-Social, né? Então, quem colocar no YouTube lá, faseamento Maia, Ministério do Trabalho, vai achar esse vídeo. É bem interessante, é um vídeo curtinho, de uns 10 minutos, é bacana assistir. Então, vamos entender como que vai funcionar o faseamento do E-Social. Então, foi dividido o faseamento, primeiro, em tipos de empresas, né? As grandes empresas, demais empresas e órgãos públicos. Como que foi feita essa divisão? Através do faturamento. Essas grandes empresas, quem tem faturamento acima de 78 milhões na ECF de 2016, vai entrar, ou já entrou, melhor, né? Já entrou dentro deste grupo aqui. Certo? E as demais empresas entrarão, né, em julho de 2018 a enviar arquivos. Ou seja, empresas com faturamento menor que 78 milhões. Outras empresas que vão entrar nesse grupo também. As filantrópicas e etc., o terceiro setor. Certo? E órgãos públicos vão entrar aqui em janeiro de 2019. Certo? Então, foi feita essa divisão. Como a gente comentou, a maioria, né, quase, quer dizer, todo mundo aqui, né, está neste grupo aqui. Tá? Então, como que vai funcionar? Ó? Primeiro, as empresas, as grandes empresas já estão enviando, inclusive. Eles vão mandar primeiro os cadastros do empregador e tabelas. Certo?
Então, a gente vai ver como que é feita essa divisão de tabelas, mas são as primeiras tabelas. A tabela da empresa, a tabela dos estabelecimentos, as rúbricas de folha de pagamento, tabela de cargos. São todas as tabelas que o e-social vai utilizar para validar o resto das informações. Então, essas primeiras tabelas a gente vai mandar de julho até o início de setembro. Beleza? Dado dos trabalhadores e vínculos com as empresas. Aqui, a gente chama esse grupo aqui de eventos não periódicos, né? Então, esses eventos não periódicos a gente vai mandar a partir de setembro com todos os funcionários ativos da nossa empresa. Então, é uma foto de todos os funcionários ativos, inclusive aqueles funcionários que estão em licença, né? Que eles continuam ativos no nosso sistema, vão para o e-social nesse grupo. Esse envio é um envio mais complicado, né? Por quê? Porque eu vou mandar todos os meus funcionários, porém, se eu tiver um funcionário admitido dia 1º de setembro, eu já tenho que mandar ele no prazo do e-social. E qual que é o prazo do e-social? Um dia antes dele começar a trabalhar, eu já tenho que mandar a informação. Tá? Então, a gente vai ver, são duas formas, na verdade, de mandar essa informação, uma mais restrita e a outra mais completa, porém, eu tenho prazo. O e-social, ele visa garantir direitos trabalhistas, né? Então, uma das ideias e premissas do sistema é isso. Tá? Então, essa é a primeira coisa, né? O nosso cliente lá no escritório de contabilidade chega lá, tem uma pessoa admitida aqui desde 1º de janeiro. Né? Então, beleza, a gente vai mandar para o social, mas fique ciente que provavelmente você vai levar uma multa. Né? Então, essa é a ideia agora. Né? Eu sou meio terrorista, inclusive, com o social, vocês vão perceber durante o processo, né? Mas não é, na verdade, é uma conscientização obrigatória, não tem o que fazer, né? Vamos lá. Folha de pagamento, que são os eventos periódicos, vai a partir de novembro. Né? Então, a partir de novembro, a gente já começa a mandar a folha de pagamento. De uma forma que a gente nunca imaginava que ia mandar na vida. Né? Que hoje, quando a gente manda CFIP, enfim, a gente manda só base INSS, base de fundo de garantia, e é isso. Né? Daí lá tem a DIF, inclusive nós temos a querida DIF até o dia 28 para mandar. Né? E o máximo que a gente tira. Hoje, agora, com o e-social, a gente vai ter um detalhamento das rúbricas imenso. Né? É o retrato da folha de pagamento mesmo para o governo. Certo? O que mais? A nossa querida GFIP vai falecer aqui, né? Então, a partir de janeiro de 2019, é a substituição da GFIP. Né? Talvez eles adiem isso, mas, enfim, está no cronograma. E, por último, janeiro de 2019, dados de segurança e saúde do trabalhador. Certo? Que é o mais complicado do e-social, com absoluta certeza, é a parte de SST, que é a segurança do trabalhador. Por isso, eles deixaram um pouco à frente para implantar. Certo, pessoal? Então, vamos lá. O que é o e-social? O e-social é um sistema que vai mandar informações para um ambiente nacional chamado Ambiente Nacional do E-Social, onde eu vou ter todas as informações concentradas em nuvem, né, que eles chamam em cloud, né? Então, eu vou mandar através de um sistema que chama Web Service. Esse Web Service nada mais é que um carinha que vai pegar a informação do meu sistema de folha de pagamento, ou, enfim, do meu RP, e vai jogar para esse ambiente nacional. Certo? Basicamente é isso. O mecanismo é muito simples de envio dessas informações. O que vai acontecer? Todos os entes partícipes vão ter acesso a essas informações no limite do que eles precisam. Por exemplo, a Receita vai ver a parte de arrecadação previdenciária, imposto de renda retido na fonte, Previdência com a parte de benefícios e por aí vai. Fundo de garantia com a Caixa, Ministério do Trabalho com direitos trabalhistas e, inclusive, nós. Né? A ideia é que no projeto a gente tenha acesso também aos dados nossos no e-social. Ok? Eles vão ter acesso através do software deles e eles vão fazer os cruzamentos que eles quiserem. Certo? Então, por isso que a gente fala que o e-social ele tem duas coisas muito importantes que a gente tem que se conscientizar nesse momento. Uma é que ele é extremamente volumoso. Muito volumoso. São muitas informações. Só nesse primeiro grupo de informações que a gente vai enviar para o e-social, são mais de 6.000 análises que a gente precisa fazer dos dados da empresa, das rúbricas, dos cargos e etc, etc. Certo? O segundo, com absoluta certeza, que é extremamente fiscalizatório. Extremamente. Então, aquele problema que a Receita e o INSS, o Ministério do Trabalho tem de não conseguir
fiscalizar a sua empresa, ele vai deixar de existir com muito pouco tempo. Por quê? Porque ele vai cruzar os dados, ele já vai saber quais são os problemas da sua empresa. Ele não vai precisar ir na sua empresa, vai precisar depois, enfim, mas com uma base de inteligência muito maior, né? E qual que é o problema disso? Ele vai ver os últimos 5 anos. Então, por mais que a gente acerte a casa a partir do e-social para frente, ele pode fiscalizar os últimos 5 anos, né? Certo? Então, vamos lá. Para fins trabalhistas, previdenciários, fiscais, de apuração de tributos e do FGTS. O e-social, ele define a forma, ele define como passam a ser prestadas as informações. Não altera lei, né? Então, não tem alteração nenhuma de legislação, certo? Então, mas Rodrigo, eu ouvi falar que agora a gente não pode mais mandar a folha de pagamento com período de ponto diferente. Isso aí não é alterar a lei? O que vocês acham? Não, né? Por quê? Porque sempre deveria ter sido assim. Só que quem é que faz isso hoje? Muito poucas empresas, né? Quem que faz ponto diferente da folha? Né? Pode levantar a mão, não tem problema. Todo mundo, né? Alô. Sobre o corte do ponto. Tem empresas hoje que pagam a folha no final do mês, né, dia 30. Certo. E nós temos várias lá. E fazem corte de 15 a 16, por exemplo. Exato. Isso, assim por diante. Há alguma possibilidade de alterar isso? Vai ter que fechar dentro do mês o ponto também? A ideia, na verdade, é assim. O e-social, eu não tenho nenhuma informação de período de ponto. Por exemplo, até porque não faz sentido, porque isso não está na legislação. Porém, no Perguntas e Respostas, que está lá no site do e-social, já fizeram essa pergunta e eles enfatizaram que não, o ponto deve ser do mesmo período da folha. Por quê? Porque o período do ponto, ele determina o fato gerador de tudo, né? Então, o trabalho é o fato gerador de hora extra, de salário, de etc, etc, etc. Então, por exemplo, eu tenho lá um cara que ele está de férias 30 dias, certo? Então, ele está de férias 30 dias. Daí eu olho no Olerite dele, período de gozo de férias, 1 a 30, e o cara tem 10 horas extras pagas lá. Como que aconteceu essa mágica? Né? É o ponto diferente da folha. Então, não pode, na verdade, né? Porque a legislação não... com certeza é isso, mas a legislação não permite, né? Então, eu já vi atuações de Ministério do Trabalho, por exemplo, que atuaram ele porque ele fez a hora extra no dia 25, por aí, e eu estou pagando só no outro mês. Então, o JAN, aqueles juros do Fundo de Garantia, eu cerceei do empregado. Então, não paguei para ele. Mas é 3 centavos. 3 centavos, mas é meu. Né? Então, foi isso que o fiscal me falou, inclusive, o querido. Então, é uma das formas de multa. Eu vejo assim que, nesse caso, por exemplo, as empresas, é praticamente impossível você, por exemplo, fazer uma folha de pagamento colocando as horas extras calculadas do dia 1º ao dia 30, e em que prazo você vai poder fechar, por exemplo, essas horas extras, calcular para o departamento pessoal, para uma empresa que tem 2 funcionários, tudo bem, mas uma empresa que tem 300, como que você vai, ou 50, como você vai tabular todas essas horas extras para poder fechar a folha dentro do mês e pagar no 5º dia útil e pagar fundo de garantia, né, entre o dia 5 e o dia 7. É meio complicado, né? Então, para os departamentos, para você, é uma coisa meio incoerente, né? Ou se você diz que tem que fechar no mês, você não pode nem ter a opção, por exemplo, de você fechar a tua folha do dia 1º ao dia 25 e ter 5 dias para você poder calcular, para pagar no próximo mês, né? Então, acho que é algumas coisas assim que não foi pensada, né? Quando não teve a participação de realmente quem trabalha nessa área, né? O que eu vejo que, na verdade, sim, as empresas maiores, elas, com absoluta certeza, vão ter que ter um investimento nisso e, principalmente, com pessoas. Mas o que eu vejo, pela experiência que eu estou vendo, o pessoal está já entrando no primeiro grupo, é que eles fazem o quê? Fechamento semanal. Então, as empresas maiores ainda têm uma chance maior do que as empresas menores. Por quê? Porque elas têm chance de investir em mais gente e um software que, enfim, que ajude ela numa forma mais tranquila. Então, mais gente, com absoluta certeza, não tem como. Você tem que ter uma pessoa exclusiva para ponto para esse tipo de situação. Mas eles fecham ele semanal, e na última semana eles vão ter um problema para pagamentos no último dia, ali pelo menos, né? Mas eu não vejo mais pagamento dia 30, por exemplo. Eu acho né? Tem que alterar para o 5º dia útil, que vai ficar muito mais fácil. Tá?
Nossa empresa lá, eu sou financeiro, todo dia 30. Então a gente vai tentar correr para jogar para um mês da frente. Exatamente, porque... Né? Na verdade, assim, eu vejo que a ideia é aproximar o ponto cada vez mais da folha, né? Porque não existe a obrigatoriedade, nenhuma tabela do E-Social exige isso, né? Então, um exemplo que eu dei que pode acontecer que eles peguem é isso, mas eu acho muito difícil, sinceramente, alguém atuar por causa disso, porque eles sabem da realidade. Mas eu enfatizo que no Perguntas e Respostas está bem claro que eles querem que o ponto seja igual ao da folha. Beleza? Vamos continuar? Mais uma perguntinha? Não? Então vamos lá. Irá substituir. A ideia do projeto é substituir tudo isso aqui, né? Então, CFIP, CAGED, RAIS, livro de registro, CAT, comunicação de dispensa, carteira de trabalho, né? Mas enfim, PPP, graças a bom Deus, né? Vai acabar. DIRF, DCTF, quadro de horário, MANAD, a guia de recolhimento de fundo de garantia, na verdade, vai mudar de nome. Enfim, a gente vai acessar o site da Caixa e gerar a guia, né? E GPS também morre, por quê? Porque a GPS vai virar uma DARF, né? Agora, recentemente, a semana passada, se não me engano, saiu já a instrução normativa do DCTF Web, né? Que é a alteração da DCTF para atender a parte previdenciária e o E-Social. Correto? Então, as formas de substituições dessas obrigações, elas vão ser definidas pelos entes, né? Então, a Caixa Econômica vai dizer, a partir de agora, através da instrução normativa, sei lá o quê, a CFIP já era. Aí, todos os outros softwares vão funcionar assim. Então, tem uma data certa para todos eles, né? Então, eles vão ser substituídos gradativamente. Ah, tá, isso aqui é importante. As informações anteriores serão sempre retificadas pelas obrigações vigentes na época, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá uma CFIP que eu errei em dezembro de 2017. Como que eu vou arrumar isso? Através da social? Não. Tem que retificar através da CFIP. Então, a CFIP vai continuar ainda sendo usada para retificações, certo? Assim como o CAGED, DIRF, RAIS, etc. Então, os objetivos do E-Social. Viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas aos trabalhadores. Isso, com certeza. Simplificar o cumprimento das obrigações. Muito difícil, né? No primeiro momento, é impossível isso aqui. Mas quem sabe, daqui a uns anos, né, isso aqui vire uma realidade. Mas a gente vai ver que isso aqui não vai simplificar absolutamente nada, né? E aprimorar a qualidade de informações das relações de trabalho, previdenciárias e fiscais. Isso com absoluta certeza. Com certeza, as informações vão ser muito qualificadas. Tanto para os trabalhadores, quanto para a empresa e quanto para o fisco, obviamente, né? Então, como eu tinha comentado, extremamente fiscalizatório, certo? Algumas penalidades, né? Então, resolução lá do Comitê Diretivo do E-Social, artigo 5º, os empregadores e contribuintes obrigados a utilizar o E-Social que deixarem de prestar as informações no prazo fixado ou que as apresentar com incorreções ou omissões ficarão sujeitos a penalidades previstas na legislação específica. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos. Um deles, por exemplo, é o SPED, né? Que ela está inserida no SPED. Muito provavelmente as multas de não entrega do SPED, né, que é o mínimo R$500, serão aplicadas ao E-Social também, certo? Multas tributárias, imposto de renda retido na fonte. Não retenção do IR, até 150% do valor não recolhido. Previdenciárias, em 2017, variaram entre R$300 e R$228 mil. Trabalhistas, FGTS, ausência de depósito, 10,64 a 106,41 por empregado, dobro na reincidência. Não fazer PCMSO, 402,53 a 4.025,33. Há não muito tempo atrás, em 2014, eu estava dando um curso de E-Social aqui em Curitiba, numa escola, e eu conversando, na época ainda o layout ainda estava, o envio do atestado de saúde ocupacional, o ASO, ele estava junto com a admissão. Então todo mundo, meu Deus, o ASO vai ter que ser junto, não sei o que lá. Hoje foi alterado, né? A gente vai mandar até o dia 7, mas enfim. Eu falava ASO, e vi que uma menina fazia uma cara estranha, assim, ASO, o que é ASO, professor? Lá tem 70 empresas, a gente nunca fez ASO. Então, é triste, né? Então, PCMSO,
o programa de saúde, de medicina, de saúde ocupacional, a partir de um empregado na empresa é obrigatório. Né? Então, não existe opção. Né? Não é a partir de 10, não é a partir de 100, nada. Um empregado tem que ter todo o PCMSO na empresa. Certo? Obviamente, né, essa parte de saúde e segurança do trabalhador vai um pouquinho mais para frente, né, a gente tem um prazo um pouco maior, mas a gente tem que ver isso aqui já, porque é muito complicado. Então, toda a descrição de ambiente, enfim, todo o processo é extremamente crítico, né? Certo? Então, vamos falar aí algumas informações gerais sobre o E-Social. Primeiro, ambiente. Então, a primeira coisa, precisa saber no E-Social, a gente tem 2 ambientes para enviar os arquivos. Tínhamos 3, eles foram excluíram o terceiro, né? O que eu ia usar para treinamento, inclusive, eles excluíram. Né? Estou muito chateado com isso, porque eram dados fictícios. Eu podia criar lá o Zezinho da Silva e mandar. Não consigo fazer mais. Por quê? Porque eu tenho o ambiente de produção e pré-produção dados reais. Ou seja, se eu quiser fazer teste, eu tenho que fazer teste com os dados da minha empresa. Certo? E é o que a gente pode fazer desde já, inclusive. Hoje, à tarde, olha que maravilha, né? Eu dando uma olhadinha para dar a palestra, mudou mais uma vez o layout hoje. Então, saiu a versão 2.4.02 beta. Olha que maravilha. Por quê? Porque o beta vai virar o quente daqui a pouco, com já algumas alterações. Isso vai acontecer só o resto da vida. Né? Então, a gente vai ter que acostumar com o layout saindo toda hora, porque sai toda hora mesmo. Porque é gigante, né? Então, toda hora vai ter uma inconsistênciazinha que eles vão arrumar. Ou, por exemplo, vão fazer uma reforminha trabalhista, né, que mudou tudo. Eu achei, sinceramente, que iam atrasar mais por causa da reforma, mas não. Incluíram o intermitente, nessa 2.4.02 incluíram dados do intermitente no recibo de folha de pagamento, no S1200, que a gente vai comentar. Então, é assim, o resto da vida a gente vai ter que se acostumar aí com alterações no layout, né? Então, a gente tem ambiente de produção e pré-produção de dados reais. Pré-produção, a gente precisa, desde já, mandar arquivos para lá, para ver como estão os arquivos, enfim, testar esses arquivos aí. E o produção é onde a gente vai trabalhar mesmo, né? É a produção dados reais. Né? Por enquanto, o E-Social não tem nenhuma cara bonitinha de sistema, né? Então, eles não têm a plataforma gráfica ainda. Eles têm o quê? Só um link que a gente manda o arquivo e um link que a gente recebe o arquivo. É simplesmente isso que os sistemas, os RPs estão fazendo. Né? Manda o arquivo e recebe o retorno e a gente vai mostrar um pouquinho como que funciona essa dinâmica aí mais para frente, tá? Eventos do E-Social. Então, a gente que trabalha com folha de pagamento, sempre que fala em evento, a gente lembra de rúbrica de folha de pagamento, né? A gente lembra de hora extra, salário, insalubridade, etc. Evento no E-Social são os layouts que a gente vai ter que enviar para o sistema, lá, o ambiente nacional do E-Social. Então, a gente tem esses tipos de eventos. Eventos iniciais, de tabelas, não periódicos e periódicos. Tá? Então, tem lá, cada um tem um seu grupo de eventos. Cada evento possui um layout que, por sua vez, possui regras. Certo? Por exemplo, essa aqui é uma das regras que está no layout do E-Social, que é o regra geral valida nome. Tá? Então, o nome não pode começar com espaço, o nome não pode ter mais de um espaço entre as palavras, não pode conter mais de 3 letras iguais consecutivas. A primeira parte do nome deve ter pelo menos 2 letras e não pode ter mais de 2 letras isoladas. Essa é uma das regras de um livrinho de regras que tem lá, acho que 7 páginas, se não me engano, de várias validações que o E-Social faz com as informações que a gente envia, certo? Então, se, por exemplo, eu mandar um nome com algum erro desse, ele já vai me retornar com erro, não vai recepcionar o arquivo, certo? Eventos iniciais. Então, são os primeiros que a gente vai mandar lá para o E-Social e eles identificam o empregador contribuinte, certo? Então, eles contêm dados básicos, classificação fiscal, estrutura administrativa, enfim. É o primeiro arquivo que a gente vai mandar. Então, sem mandar ele, eu não consigo mandar mais nada. Ok? Tabelas. Complementos iniciais são vários dados que são usados na validação dos demais eventos. Ok? Então, eu tenho uma sequência, né? Primeiro, o evento de informações do empregador. Segundo, os eventos de tabelas. E depois eu vou mandar lá o cadastramento inicial dos empregados e os eventos periódicos e não periódicos. Então, primeiro eu vou mandar o evento lá, o S1000, que é o evento com os dados da empresa, e depois dos estabelecimentos,
Enfim, a gente vai ver a sequência de cargos, etc., para poder alimentar o social. Depois a gente começa a mandar as informações periódicas e não periódicas. Cadastramento inicial do vínculo. Então, o S22, a gente tem que se acostumar, inclusive, com isso, né, com essa linguagem nova do social, que eu vou falar o tempo inteiro, que é um negócio que a gente vai acabar, quem é da área operacional vai acabar se acostumando com o tempo, né? Que é falar o nome dos arquivos, né? Então, S2200, S1210, S1200, enfim. Então, cada um vai ter a sua função, cada um tem um layout lá no e-social. Então, esse S2200 é o cadastramento inicial do vínculo e admissão ingresso do trabalhador. Então, através desse arquivo, eu vou colocar todos os trabalhadores ativos nesse primeiro momento lá que a gente falou, e a partir de setembro, todos os trabalhadores ativos lá dentro do e-social. Tá? Então, será enviado pela empresa com todos os vínculos ativos, inclusive o pessoal lá em afastamento, né? Certo? Ele vai compor esse negócio aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o registro de eventos trabalhistas, que a gente chama de RET. Tá? Esse registro de eventos trabalhistas são todas as informações dos meus empregados e ele é utilizado também para fazer validações. Como, por exemplo, eu não posso mandar para o e-social um cara que está demitido se ele não está lá. Então, se eu não fiz a admissão dele, ou ele não está lá no RET, o RET vai validar dizendo, opa, esse cara não está aqui. Então, volto aqui. Beleza? Eventos não periódicos. Eles não têm uma data pré-fixada para ocorrer. Certo? Exemplo, admissão de um empregado, alteração de salário, exposição do trabalhador a agente nocivo, desligamento. Eu nunca sei quando vai acontecer isso. Então, esse é o grupo de eventos não periódicos. Cada um tem a sua data pré-definida lá no manual, para você enviar, enfim. Porém, eles não têm, pode ocorrer a qualquer momento. Então, o prazo, ele respeita as regras que asseguram os direitos dos trabalhadores. Tá? Então, o manual apresenta em cada descrição os eventos não periódicos, o seu respectivo envio, e quando não houver nenhum prazo diferenciado antes dos eventos de folha de pagamento. Tá? Então, o evento de folha de pagamento, ele normalmente vai utilizar os dados do RET para fazer validações. Né? Então, eu não posso mandar um olerite com o cargo auxiliar administrativo se o cara lá na admissão era, sei lá, auxiliar de serviços gerais. Enfim, não dá. Né? Então, ele faz essas validações aí. Dica de prazo de envio. Então, incluir nos processos de alterações de dados que possam influenciar no processo final de folha de pagamento o envio imediato do seu respectivo evento. Né? Então, essa é uma dica minha, na verdade. Por exemplo, olha esse exemplo aqui. Empregado fulano de tal foi promovido a um cargo que não existia. Certo? Então, o cargo não existia nas tabelas. Uma das tabelas que a gente vai ver é a tabela de cargo. Então, admitir um cara para um cargo que não existia. Então, primeira coisa, eu tenho que fazer o quê? Incluir o novo cargo e enviar a alteração da tabela S1030, tabela de cargos e empregos públicos, e depois que essa tabela estiver lá, atualizada, esse cargo estiver lá, eu altero o cargo e envio o S2206, alteração de contrato de trabalho. Certo? Então, a gente tem que sempre pensar nisso aí. Né? Então, criei um cargo novo, putz, será que está no e-social? Será que já mandei, não mandei? Então, tem que ter esse controle. Né? Tem que saber que para conseguir alterar o cara de cargo, esse cargo tem que existir lá no e-social. Só um pouquinho, vou pegar o microfone. A minha pergunta, nesse caso, é o seguinte. Na hora que eu gerar essa alteração de cargo e já tiver finalizado lá, já mandei e já estou acessada no e-social, e fizer essa alteração de cargo, isso vai ocorrer automaticamente? Vai depender do software que você utiliza. Né? Ah, vai depender do software. Quer dizer que eu vou lá, vou fazer a alteração e daí no vou seu fazer RP, a comunicação e vai direto para o e-social. Exato. Uhum. Ou não, né? Então, ou você vai ter que startar alguma coisa para enviar o arquivo e para ele voltar. Mas isso... Diga? Falar dos produtos Sage, tá? Só para expor para vocês, então, nesse sentido. Os produtos estão sendo trabalhados justamente para tratar todos esses tipos de complexidade de regras. Então, assim, quando você vai mandar o cadastro, né? Vou mandar a folha lá com um cargo novo, eu já tive que cadastrar esse cargo no sistema antes de eu vincular ele no cadastro funcionário, correto? Então, quando eu cadastrei esse cargo novo, ele já mandou essa atualização da tabela,
E quando eu mandar esse funcionário, então, eu alterar esse funcionário, o funcionário também já vai levar essa informação, tá? Então, aí que mora a complexidade do e-social para a parte sistema. E a gente vem daí com o sistema justamente para ajudar nesse processo, porque a gente entende que realmente é totalmente inviável deixar na mão de quem está usando o sistema controlar. Exato. Que tem que enviar a primeira tabela, depois tem que enviar a outra, né? Então, o sistema sim vai fazer esse tipo de controle. Tá? Beleza. Até porque cada arquivo é um recibo. Tá? Então, se o sistema não fizer o controle dos recibos, por exemplo, eu tenho uma folha de 12 mil empregados, são 12 mil recibinhos. Né? Então, tá? Diga. Só perguntar para a Seiji uma dúvida. Nesse caso que ela está falando, como que é a parte operacional? Primeiro eu vou criar o cargo. Crio o cargo no sistema, eu tenho que gerar um arquivo, entrar na plataforma, uma outra plataforma, mandar o arquivo, ou vou conseguir fazer isso direto no Seiji? Essa minha colega vai me salvar aqui. Desculpa, vou interromper, tá? Tentar ser breve também para não tomar o tempo da palestra, tá? Então, assim, não se preocupe com isso, você não vai ter que ficar, a cada alteração que você fizer, entrar no sistema e gerar um arquivo, fazer um envio e voltar. Não. Primeiro, como ele comentou, esse processo de envio de arquivos é transparente, não tem como você pegar o arquivinho, ir num portal e subir o arquivo, fazer o upload e o download de arquivos de informações. Isso é tudo via informática, né? Via sistema. Não tem como fazer manual. Não existe uma interface gráfica desse portal, assim como existe o PVA do SPED. Não existe, tá? Hoje não existe, pelo menos. Uhum. Então, hoje é tudo via sistema. O que o sistema vai fazer? Você alterou um cargo, ele mesmo já vai gerar esse arquivo e vai mandar para transmissão. Ele vai transmitir isso e depois você só vai ter o resultado se aquilo deu tudo certo. Seja o cargo, seja uma alteração no cadastro da empresa, seja um funcionário novo. Todo o sistema hoje, o sistema Seiji, né, claro, está programado de forma que você fez uma alteração que precisa mandar um arquivo do e-social, o sistema mesmo vai gerar esse arquivo e vai transmitir. Como vai funcionar essa transmissão? Tem realmente uma rotina que você pode acessar e acompanhar, mas ele vai colocar uma fila de transmissão e manda o arquivo para o e-social, depois recebe o recibo, aqui no caso, de todas essas informações que ele envia. Seguindo, claro, aquela questão que ele colocou. Eu tenho uma ordem para enviar os arquivos. Preciso antes mandar o cadastro para depois mandar a alteração. Uhum. Tá? Então, sim, o sistema vai fazer isso de uma forma. A gente está procurando fazer de uma forma mais transparente possível também, para que não afete o dia a dia daí dos escritórios. Tá bom? Tem ideia do prazo desse retorno? É online? Demora 1 minuto, 10, 1 dia, 1 semana? A intenção do governo é que seja realmente imediato. Tá? A gente manda esse arquivo, a gente tem esse retorno imediato. O que a gente está percebendo agora, nos ambientes de pré-produção, aí, de teste, né? Tem muita instabilidade ainda, mas é um ambiente de teste do governo. Nos primeiros envios, a gente sentiu, deu algumas instabilidades, alguns problemas com o serviço do governo, mas aparentemente até o momento estabilizou e está bem rápido esse processo. Não digo instantâneo, porque tem o tempo da internet, tem o tempo, né, de você conseguir retornar esse arquivo. Então, é realmente bem rápido. Quando entrar toda a leva de empresas em julho, eu não sei como a Receita vai conseguir dar conta disso, desse volume de informações. Pensa o IR hoje que a gente entrega, você vai fazer a entrega do IR no último dia, esqueça, né? Você não faz, porque o site da Receita está parado. Então, assim, o e-social, o volume de informação do e-social é muito maior. Então, eu não sei realmente como o governo vai conseguir disponibilizar isso, mas a intenção, até o momento, é que esse retorno seja muito rápido. Até porque eu tenho essas questões, assim, eu tenho 1 dia para informar aquilo, eu não posso passar de 1 dia ter o retorno que o funcionário está admitido, por exemplo. Exato. Essa situação que você colocou, por exemplo, não seria se a minha empresa criou um cargo novo. Não, ou se, quando eu mandei, por exemplo, a minha tabela de cargos, eu já tenho todos os cargos elencados na minha empresa. Certo. Então, se eu vou estar fazendo uma promoção de um funcionário está sendo promovido,
E esse não é o caso, não se aplica nisso, né? Só no caso de você criar um cargo que você não tinha na sua tabela de cargos que você enviou anteriormente. Né? Exatamente. Ok. Eu ainda vou além um pouquinho nesse exemplo, né? Então, neste primeiro momento, quando não tiver o SST, que é a Segurança e Saúde do Trabalhador, é só isso mesmo. Porém, se eu criar um cargo e esse cargo trabalhar no ambiente que não existia, além de mandar o cargo, eu preciso enviar o ambiente e os riscos que esse cargo vai correr neste ambiente. Né? Então, por isso que a parte de segurança e medicina do trabalho é extremamente delicada. Né? E todo mundo vai ter que conversar, né? Não tem o que fazer. Né? Tem que... Aí teria que fazer um exame de mudança de função, né? Também. E esse exame vai ter que ser mandado também. Vai ter que ser enviado também, dentro do PCMSO. Ok. Certo? Até, inclusive, exames de retorno e tudo mais, né? Então, todos eles vão entrar. Mas vamos lá. RET, registro dos eventos trabalhistas. É alimentado pelos eventos não periódicos, né? Então, todas as admissões, demissões, etc., vão estar aqui neste registro. E é o que eu tinha comentado, né? Então, por exemplo, o evento desligamento não pode ser enviado antes do evento admissão do empregado, por exemplo. Né? Também será fundamental para a validação da folha de pagamento. Tá? Então, outras categorias também vão entrar no social, que a gente chama eles de TSVE, que são os trabalhadores sem vínculo empregatícios. Tá? Então, alguns exemplos, né? Trabalhador avulso, dirigente sindical, estagiário, né? Estagiário é extremamente complicado para o social, porque quem vai mandar isso aí é a empresa, não o agente integrador. Né? Então, a gente, inclusive, vai mandar dados do agente integrador. Tá? Qual que é uma dos pepinos aqui para o estagiário? Alguém já fez ASO de estagiário? Façam assim com a cabeça? Não? Todo mundo não. Então, a lei que define a lei de estágio, ela determina que o estagiário precisa participar do PCMSO. Ou seja, eu preciso fazer exame admissional do estagiário. Certo? Então, essa é uma informação que a gente vai precisar fazer também lá no E-Social. Algumas outras categorias de contribuinte individual, diretores não empregados e os cooperados. Certo? Eu, alternativamente, posso colocar os autônomos aqui também, as RPAs. Mas a gente não indica. Por quê? Porque não tem obrigatoriedade. Então, quanto menos trabalho, melhor. É melhor colocar o autônomo só no envio da RPA dele no arquivo S1200, certo? Não precisa, é muito dado para colocar aqui de bobeira. Né? Então, os únicos dados de autônomo que a gente, hoje no sistema não tem, que o S1200 vai exigir, é a data de nascimento, porque o resto a gente já tem, né? Que é PIS, CPF, nome, enfim. E, enfim, a gente só precisa isso para atualizar com relação aos autônomos. Né? Eventos periódicos, eles têm ocorrência a periodicidade previamente definida, ou seja, a folha de pagamento e outros fatos geradores de contribuições previdenciárias. A gente tem os dois grandes exemplos aqui de eventos periódicos, o S1200, que é a remuneração do trabalhador, ou seja, a foto da folha de pagamento, certo? Com todos os eventos, todas as incidências, né? E algumas coisas que a gente nunca imaginava enviar, inclusive, que a gente vai precisar colocar no E-Social, por exemplo, verbas que não são nem de pagamento, nem de desconto, certo? Por exemplo, diárias e ajuda de custo. Por quê? Porque o objetivo do E-Social também é substituir a DIF, não é? A DIF, a gente não tem essas informações lá? Tem, né? Então, em algum lugar tem que ir essa informação no E-Social. E é exatamente aí que vai entrar, certo? Então, a gente tem a possibilidade de verbas de informação no E-Social também. 1210, pagamentos e rendimento do trabalho. Regime caixa, sempre. Né? Então, esse arquivo é o arquivo que vai ajudar a gente na substituição da DIRF, ou seja, imposto de renda. Aqui vão as datas de pagamento da folha de pagamento, férias, rescisão, etc. Ou seja, dá para fazer data retroativa de pagamento de férias, por exemplo? Isso não te pertence mais, jovem. Né? Por quê? O cliente chega, o cara saiu de férias em janeiro, tá? Não, tá, beleza, mas eu vou mandar o arquivo, saiba que eu mandando o arquivo vai ter uma data e eles vão cruzar isso, obviamente, né? Então, não dá mais para fazer isso, certo? Então, datas retroativas a gente não pode fazer mais. Tá? Qual que é o prazo de envio? Até o dia 7, né? Se não houver expediente bancário, antecipa-se. Né?
Ano passado, se não me engano, a gente teve que mandar a CFIP dia 4, lembra? Por causa dos feriados, aquela coisa toda, em setembro ali, né? Então, é a mesma coisa, né? Então, mesmo prazo até o dia 7 para os eventos periódicos. Então, tributariamente falando, um movimento é um conjunto de eventos periódicos referente ao mesmo período de apuração, né? Então, o movimento para o social é isso, a parte tributária. E o movimento de folha, ele está aberto quando? A partir do momento que eu mandar o primeiro arquivo de remuneração, né? Sendo S1200, ou enfim, o pagamento, por aí vai. E o movimento considera-se fechado quando eu envio o S1299, fechamento dos eventos periódicos. Só com o fechamento eu consigo gerar os impostos. Hoje tem uma alternativazinha lá, né, que é o arquivo marreta, que a gente chama, que a gente pode fechar do jeito que está e depois tem que voltar para corrigir, né? A gente vai ver ele daqui a pouquinho. Mas o S1299 fecha, faz todas as validações, fecha, e daí eu vou conseguir gerar os impostos. Fundo de garantia, imposto de renda, por aí vai. Tá? Então, cada evento tem o seu requisito, né? Então a gente vai ter que começar a se acostumar a ler esses negócios aí, né? Então aqui, por exemplo, eu peguei um pedaço dos eventos onde traz as tabelas que a gente vai mandar no começo, né? Então, tem aqui a obrigatoriedade do evento, O, OC, N ou NA. O que significa isso aqui? O é obrigatório, N não obrigatório, OC obrigatório se existir informação para o evento e NA não se aplica. Por exemplo, tabela de rúbrica. Se eu tiver alguma rúbrica, eu tenho que mandar, né? Então, por isso é o OC, obrigatório se for o caso, né? E o modelo operacional, é mais ou menos o que a gente já comentou agora há pouco. Então eu vou mandar um arquivo, na verdade o software, né, Sage, por exemplo, vai mandar um arquivo formato XML, que é um arquivo padrão, né, que é o arquivo padrão do SPED também, né? Então, no XML eu vou, através do certificado digital, assinar esse arquivo. Então o próprio Sage faz isso, né? Já assina e já envia. Ele vai enviar para o ambiente nacional do E-Social. Certo? Então o próprio software vai acessar esse carinha aqui, que chama Web Service, e vai mandar o arquivo. O que o E-Social vai fazer? Ele vai recepcionar esse arquivo e vai te dar um protocolo. Tá certo ainda? Não. Se o protocolo, se a informação estiver correta, ele vai retornar para o sistema um recibo de entrega. E esse recibo de entrega vai ficar lá arquivadinho, beleza, deu tudo certo. Se não, ele vai te dar, através de um arquivo XML também, um resultado de erro. Aí o que eu vou fazer? Vou ter que ver qual que é esse erro, corrigir no meu sistema e por aí vai. Certo? Por isso que é tão importante, nesse período pré-social, que a gente já está muito dentro do pré-social mesmo, a gente conferir as informações do nosso sistema. Né? Por quê? Porque tem muito dado que vai ser consistido. Muito mesmo. Certo? Então, não é só, a gente estava com a preocupação, assim, não, tem que fazer a qualificação cadastral do empregado, do trabalhador. Não é só isso, né? Então, tem muitas outras qualificações cadastrais que a gente tem que fazer antes de começar a enviar os arquivos. Porque não passa, simplesmente trava e você não consegue continuar o processo, certo? Então, o certificado ele é utilizado em dois momentos, um na transmissão do arquivo e o outro na assinatura dos documentos, como a gente viu ali no fluxozinho, né? Pode utilizar um código de acesso alternativo, né, como alternativa ao certificado digital, microempreendedor individual MEI, com empregado de segurança especial ou empregador doméstico. O doméstico já está em vigor, aí, faz tempo já, inclusive, né? Microempresa, empresa, portanto, do Simples Nacional, que possui até 3 empregados, não incluindo os empregados afastados em razão de aposentadoria ou invalidez. DCTF, que saiu semana passada, já definiu um, né? Então, um. Já, como a DCTF é onde a gente vai gerar as guias, se ela lá define que o certificado digital precisa de um empregado, então já era, né? Então é um empregado. E contribuinte individual equiparado a produtor rural, pessoa física, até 7 empregados. Não incluídos os empregados afastados, etc. Certo? Então tá bom. E, para finalizar a sequência lógica de envio, primeiro as informações relativas ao empregador, de novo, né, que já está repetindo ali, eventos de tabelas, rúbricas, cargos, horários, etc. Eventos não periódicos, eventos periódicos, enfim. Certo? Então, ao enviar as informações de remuneração do trabalhador, folha de pagamento,
por exemplo, as rúbricas devem estar constando na tabela de rúbricas, senão não consigo continuar no processo. Então vamos lá. Constituição de créditos e geração das guias. Então, principal, né? Para compor as guias, até o dia 7 eu tenho que mandar as informações do E-Social. Com as informações de INSS, Imposto de Renda, Fundo de Garantia. É só isso? Não. A gente tem mais outras informações que poderão ser usadas para a geração das guias. Por exemplo, EFD Reinf, que foi até o dia 15, eu preciso enviar, né? Com dados de escrituração de rendimentos pagos e retenções de imposto de renda, CSLL, enfim, exceto aquelas relacionadas ao trabalho, e informações sobre a receita bruta para a apuração de contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá, portanto, o módulo EFD Contribuições, que apura a contribuição previdenciária da receita bruta, né, o CPRB. Então, o EFD Reinf ele vai controlar todas as retenções entre pessoas jurídicas, basicamente. Certo? No início do projeto, ele estava dentro do E-Social, só que não rolou. Né? Então, eles tiraram e fizeram o EFD Reinf separado. Já está determinado através da Instrução Normativa 1701 de 2017. Certo? Então, quem trabalha com retenção do nota fiscal, por exemplo, prestação de serviço, construção civil, todo mundo tem que estar ligado aí no EFD Reinf. Ok? A ideia é que ele entre junto com a geração de crédito da folha de pagamento. Então já vai entrar junto aí em julho. Setembro, né? Desculpa. Alguma pergunta? Aqui, só um minutinho. Agora há pouco você falou de colocar uma informação de um funcionário. Vamos supor, eu sou síndica de um condomínio e tem uma funcionária e hoje eu faço esse processo. Certo. Então, nesse caso, eu vou ter um acesso, um campo para informar somente essa funcionária? Não. O acesso ao E-Social ele vai ser independente do certificado digital. Você vai poder usar uma senha para enviar o arquivo. Não vai precisar ter o certificado digital, só isso. Mas você vai precisar mandar tudo normalmente como uma empresa normal. Eu vou ter um campo específico, então, para fazer essa informação? Não. Lá no E-Social? Não. A ideia é que você tenha só a não obrigatoriedade de ter o certificado digital. Mas o envio vai ser tudo igual. Pode ser... Eles prometeram, na verdade, que tivesse um módulo como é o de domésticas hoje para simplificados. Mas até agora não saiu. Né? Ok. Tá certo? Mas eles prometeram, então vamos esperar. Eu tenho uma dúvida que Sim. eu trabalho só com RH, né? Uhum. Do Cordilheiras, do SAID. Certo. E quando a gente vai fazer a DIRF, a gente usa o programa que vem lá da Receita, né? Esse RDV Reinf, ele vai estar dentro desse programa da SAID? Não. Você me ajuda, Nimo? A FD Reinf vai estar no mesmo estilo de social, tá? Então, o sistema, a diferença é que assim, o E-Social, aconteceu o evento, aconteceu alguma coisa dentro do sistema, alteração de algum cadastro, ele vai ter que mandar o arquivo já meio imediato, ou dependendo do evento que é. A FD Reinf vai fechar, né? Ela vai ter um fechamento, um dia de fechamento no mês, assim como é SPED e todos os outros. Então, ele vai gerar um arquivo e vai enviar. Mas o processo, a forma de comunicação é exatamente igual ao E-Social. Eu tenho que gerar um arquivo XML, eu tenho que garantir ele, né, com certificado digital, transmitir e pegar o retorno. Vai ser o mesmo estilo. Vai ser dentro do sistema, assim, dentro do RH, é um misto, né, entre RH e fiscal por causa da retenção, né? Ele vai ter um misto de informações. Eu acho que é o fiscal responsável por esse processo, sabe? Que o RH tem que ter conhecimento, mas quem é o responsável pelo processo é o fiscal, porque são informações que não competem ao departamento pessoal, eu acho. Dentro do módulo, se diz dentro do sistema, sim, provavelmente vai estar no fiscal, mas ele vai ter uma mescla de informações aí. Né? Hoje, dentro do SAGE, você tem os módulos, né? Tem o módulo de RH, o fiscal e o contábil. Você vai ter que ter o fiscal. Está dentro do fiscal. Do fiscal, porque você vai ter outras informações que precisam do fiscal. Mas não necessariamente o RH precisa gerar isso, entendeu? Não. Isso sim, o FD Reinf são as retenções de nota fiscal. Né? Então não tem a ver... vai substituir parte do processo da DIRF também, mas... enfim, são independentes, né? Então, beleza. Vamos continuar. Cero.
Desculpa, tem mais uma pergunta? Desculpa. Em relação aos arquivos que a gente vai mandar, recebo tem um protocolo, recibo. Certo. Mas eu preciso guardar esses arquivos também que eu enviei? Então, é minha obrigação? Na verdade o Sage, ou enfim, qualquer software, mas vamos falar da Sage, guarda isso automaticamente, né? Essa aqui o sistema hoje, ainda bem que eu vim, né? Sentar aqui. O sistema hoje vai guardar todos esses XMLs, todos os arquivos que forem gerados, ele vai ter que ser guardado e todos os recibos também, tá? Então o pessoal estava questionando, base de dados vai aumentar, vai. Por enquanto, a gente está realmente armazenando todos esses dados e vai armazenar os XMLs. Por quê? Porque o governo ainda não deu um meio de eu recuperar essa informação. Tá? Então, a partir da hora, assim, o governo se dispôs a ter um mecanismo para você recuperar. A partir da hora que realmente isso existir, aí sim os sistemas vão rever esse processo para não precisar também ficar enchendo uma base de dados, guardando informação à toa. Mas os recibos, de qualquer maneira, vão ter que ser guardados. Eu já vi pessoas que já perderam os recibos em atualização do software já. É complicado. E não tem como recuperar, por enquanto. E por que é essencial esses recibos? Por causa das retificações, né? Para eu retificar, excluir algum evento, eu preciso do número, o recibo do evento que eu enviei. Senão, não consigo, né? Então... Aí seria só o recibo, só não o número. O arquivo. Veja que eu tenho que guardar o arquivo. Exato. E o recibo, então. Exato. Joia, obrigada. Obrigado. Vamos lá. Serviço de regularização de obras e construção civil. Ainda não foi instituído, porém será, né, com relação aí pessoal de obras e construção civil também. Se for o caso de usar esse software, teria que mandar as informações até o dia 15 também. PEDComp, né, então ele vai ser modificado para atender as compensações que não vão mais existir na CVIP, né? Então, aquela compensação marota que eu fazia lá, mas que beleza, não te pertence mais também, certo? Qualquer compensação que eu precisar fazer, vou ter que mandar via PEDComp. Okay? Ele vai ser alterado e adaptado para isso, certo? E a DCTF Web, né? Foi instituída aí agora dia 7, então ela vai ter que ser enviada até o dia 15, Ela vai ficar com as informações disponíveis, a gente vai ter lá até o dia 15, dispõe sobre a declaração de débitos e créditos tributários, federais, previdenciários e outras entidades e fundos, que a gente chama de DCTF Web. Tá? PJ vai entregar ele na matriz, as unidades gestoras de órgãos públicos, né, tem uma exceçãozinha que pode ser por CNPJ de filiais. A partir das informações prestadas no E-Social ou FDRINF, e é obrigatório o uso do certificado digital, exceto para MEIs, ME e PP, que tenham até um empregado. Então, que esses vão poder usar lá o código de acesso. Certo? Então, todas as outras a gente já vai começar. Alô, cliente, vamos conversar sobre um negócio novo aqui. Vamos convencer ele a gerar o ICP, né? Para quem não tem ainda. Né? Então, a partir do E-Social, algumas coisas mudam, né? Por exemplo, a gente utilizava o CPF lá para produtor rural, pessoa física, por exemplo. A gente vai passar a utilizar o CEPF, que é o Cadastro de Atividades Econômicas de Pessoa Física. Ainda não está funcionando. Imóveis, por exemplo, a gente não vai mais utilizar o cadastro do SEI, né? A gente vai utilizar o negócio chamado CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, tanto para construção PJ quanto para construção pessoa física, certo? Mas ainda está em andamento, ainda não foi definido isso aí, a gente não está utilizando ainda. Mas a ideia é que seja substituído. Trabalhadores, como que a gente vai identificar os trabalhadores lá? Obrigatório, pelo CPF e pelo NIS, que é o número de identificação social, que pode ser tanto NIT, PIS, PASEP, o SUS, enfim, que é o que a gente já utiliza hoje. Isso aqui é extremamente importante, CPF, NIS e data de nascimento tem que estar consistente, que é a tal da qualificação cadastral, certo? Então, o que a gente precisa fazer para ontem, né? Então, a gente tem que fazer isso urgente. É a qualificação cadastral dos empregados. Ou seja, a gente pode fazer isso lá no site, né? Implica recursos dos eventos. Então, a gente tem lá no site a qualificação cadastral, que a gente pode fazer online, ou a gente pode fazer a qualificação cadastral em lote, né? Você tem alguma observação quanto a isso? O Leandro falou que não ia fazer propaganda de sistema, então só um parênteses. É só um exemplo de um sistema. Exemplo.
Tá? Você pode fazer na mão, entra no sistema lá, qualificação cadastral e faz. Você pode, dentro do folha de pagamento, gerar um arquivo, pegar esse arquivo, subir no site, esperar 2 dias, que hoje o mínimo é 48 horas, pelo que o site está retornando, pelo menos até a última informação que eu tive. Espera 2 dias, pega um arquivo de retorno, sobe no sistema de novo, valida. Ou, vocês têm também a opção, quem conhece já o produto plataforma Sage, dentro da plataforma Sage, ele é integrado com nossos produtos de folha de pagamento, esse produto faz essa qualificação de forma automática. Tá? Tem 3 opções. Aí é uma questão de escolha hoje dentro da Sage. Muito obrigado. E é extremamente importante fazer isso já. Por quê? A partir daquela fase que a gente vai enviar os empregados, se eu não conseguir qualificar os empregados, eles não vão para o E-Social. Ah, mas eu tenho 12 mil empregados, um não foi. Acabou, eu não consigo fechar minha folha de pagamento. Tá? Então eu preciso fazer essa qualificação urgente. Então nesse retorno, ele faz o quê? Ele diz para você o que está errado. Então, o CPF não tá cadastrado na Caixa Econômica. Aí, através do certificado digital, enfim, do Conectividade Social, né, eu acho que eu consigo alterar, enfim. Tem um perguntas e respostas referentes só à qualificação cadastral, que diz mais ou menos os macetes para você fazer essas correções, né? Mas é extremamente importante fazer as correções. Tanto na Caixa, ele vai dizer os erros que você tem, né? Tanto na Caixa, quanto na Receita, quanto no 135, no INSS, enfim. Tem que arrumar, né? Então a gente manda, pede lá para os empregados arrumarem, ou a gente arruma até onde consegue, aí manda de novo até regularizar, porque senão a gente não consegue. E a partir de agora, desde já, as próximas admissões, já coloca no processo de admissão esse negócio, né? Já estanca já, né? Então as próximas admissões é obrigatório fazer a qualificação cadastral dos empregados. Beleza? Então tá. Então a gente vai falar bem rapidinho sobre o entendimento técnico dos layouts, né? Porque isso aqui eu acho importante, particularmente, apesar de ser da área de sistemas, enfim. Eu acho importante a gente saber, a gente entender essas informações, porque eles vão ser alterados toda hora, e a gente precisa saber de onde vem essas informações, enfim. Eu acho uma habilidade que vai ter que ser feita aí através também do departamento pessoal, tá? Então, nos layouts, o que acontece lá nos layouts? Eu tenho esse cabeçalho nos layouts, em cada um dos layouts, né? Que está disponível lá no esocial.gov.br. Então, alguns campos aqui não são relevantes para a gente, tipo o campo, pai, ele, isso aí é para o pessoal de desenvolvimento. Mas alguns campos é interessante a gente entender. Então vamos lá. O campo pai, como eu disse, identifica o grupo de informações, enfim, não interessa para a gente, nem o campo elemento. Porém, o tipo já é interessante para a gente. O tipo ele vai se dividir lá em caractere, ou numérico, ou tipo data. Tá? Ocorrência é extremamente interessante a gente saber, porque através da ocorrência a gente vai saber se o campo ocorre aqui, ele é obrigatório ou não. Sabe aquela dúvida? Eu quero saber se é obrigatório campo tal na tabela sei lá o quê. Então, através do ocorre a gente vai descobrir. Né? Então, não é nada absurdo. Né? Então, o numeral da esquerda indica a quantidade mínima de registros e o numeral da direita a quantidade máxima. Ou seja, 0 aqui e 1 aqui. 0 é o da esquerda. Quantos eu posso ter aqui? Nenhum. Certo? É obrigatório? Não. Tá? Então, quando tiver 0 aqui, no campo da esquerda, ele não é obrigatório. Ele não é obrigatório, porém eu posso ter até um registro. Né? Então, o campo não é obrigatório ou com, no máximo, um registro. Certo? Esse aqui já é obrigatório. Por quê? Eu tenho que ter um de qualquer jeito e posso ter um registro. Né? É um número de registros. Aqui, obrigatório ou não? Sim? Quantos registros eu posso ter aqui? Até 99. Tá? E aqui, obrigatório? Não? Quantos? Então, estão habilitados já. Aqui. Tamanho. Utilizado no campo detalhe, elemento AOE, é o tamanho que ele vai ter no E-Social. Várias alterações desse último layout, inclusive, foi referentes a tamanho de campo. Né? Tinha alguns tamanhos errados. Na tabela S1070 dava dando erro e por aí vai. Né? Se o campo é decimal, também, né? Também é interessante. E a descrição. Né? Então, breve descrição do conteúdo do campo. Sempre no campo 2 de cada evento vai ter todas as tabelas de regra de validação daquele evento. Sabe? Então, é importante a gente também saber essa tabela de regras, está lá disponível nos layouts,
E são várias regras que eles vão validar, um monte de coisa para a gente enviar os arquivos para o social. Certo? Ah, é obrigatório saber disso aqui. Não, não é obrigatório, mas é um conhecimento bacana, né, um plus aí para a gente. Certo? Então esse aqui é um exemplo de layout, né? Então, tenho aqui, por exemplo, o nome do campo, e aqui, ó, preencher o código correspondente ao tipo de inscrição, ou CNPJ, ou CPF. E por aí vai. Certo, pessoal? Então isso aí é um conhecimento interessante. E agora, pessoal, a gente vai falar muito rapidamente, já falou de alguns deles, os eventos do E-Social, né? Para a gente já conhecer esses caras e quais são os eventos que a gente vai ter que mandar em qual fase. Certo? Então, o primeiro evento, o S1000, com informações do empregador, a gente já comentou. Nesse evento, eu já começo com informações tributárias da empresa, né? Então, eu já começo a definir qual é o recolhimento tributário da minha empresa neste evento, certo? S1005, tabelas de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos. Aí vão todos os estabelecimentos da empresa. Tanto a matriz, né? Independente de eu ter mandado informação aqui, a matriz vai nos S1005, com outros dados de qualificação também da empresa, parte tributária. Principalmente, pessoal, pelo amor de Deus, o KNAI preponderante, RAT, que é o Risco Ambiente do Trabalho, e o FAP. O E-Social vai validar essas três informações. Então, o KNAI preponderante, se eu tiver com risco ambiental de trabalho errado, ele não vai a informação para o E-Social. Eu vi muitas empresas com esses dados errados. Até porque essa tabela foi alterada totalmente em 2010 e até hoje tem gente com a tabela antiga. Então é muito importante. Tem que validar qual é o KNAI preponderante correto, certo? Não é aquele que está lá no CNPJ, tá? Pode ser outro. Pode ser, na verdade, o KNAI preponderante que vai determinar o risco ambiente de trabalho é o que mais tiver empregados trabalhando nessa atividade. Então, eu posso ter 2 atividades na minha empresa e esse KNAI preponderante pode mudar todos os meses, inclusive, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. É uma das validações do social, não vai passar. Então, é importante a gente ver isso aí agora. S1010, tabela de rúbricas. É uma das tabelas mais complicadas, né, desse início, porque a gente vai ter que fazer um depara das nossas rúbricas, das nossas folhas de pagamento com as verbas do social, certo? Preciso mudar o número das minhas rúbricas? Não, não preciso. Por quê? Porque a gente vai fazer esse depara. Mas eu preciso fazer uma validação dessas verbas para ver, principalmente as verbas que eu não estou utilizando mais, não ter que mandar tributação das verbas, né? Porque vai lá se ela incide fundo de garantia, INSS, imposto de renda. Beleza? Então, tabela de rúbrica também bem importante. Tabela de lotação tributária. A tabela de lotação tributária ela é específica para a gente poder determinar qual é o FPAS da empresa, né? Para saber quanto que a gente vai recolher de fundos, né? Outras entidades, de sistema S, etc. Então, ela é tributária, não necessariamente um local que a pessoa está trabalhando, né? Então, se eu, por exemplo, tiver um FPAS só, eles recomendam, inclusive, que eu faça só uma lotação tributária. Só para determinar aquilo, acabou mesmo. Não preciso criar lá 30 mil lotações tributárias, que não vai servir de nada, né? Então, é exclusivamente para o FPAS. S1030, tabela de cargos e empregos públicos. Qual que é a observação aqui? Primeiro que vai toda a descrição, todos os cargos da minha empresa que eu utilizo, e o CBO. Tá? Qual que é o problema disso? Acontece muito em escritórios de contabilidade, dizem que lá na Suíça acontece muito, né? Aqui em Curitiba diz que não. Tá? Que o pessoal chega e coloca o mesmo CBO para todo mundo, e se dane, né? Ah, chegou a empresa nova, coloca 41.10.00, vai que tá todo mundo. Qual que é o problema aqui? Vai validar e o que ele vai fazer? Ele vai fazer o número de cotas de aprendizes através do CBO. Né? PCD também. Então, a gente automaticamente entrando no E-Social, a gente vai ter que informar, inclusive, se não me engano, no 10.05 ou 10.00, se a gente tem já programa de aprendizes ou cota com os PCDs, né? O pessoal com deficiências. Ok? Então, isso já vai ser calculado automaticamente. Então, é um dos pontos críticos também, as cotas. Correto? S1035, tabela de carreiras públicas, ela é exclusiva para órgãos públicos, né? Então, os órgãos públicos que têm carreiras públicas precisam enviar esse arquivo. 1040, tabela de função, não é obrigatório, né? Ela é uma tabela que foi criada mais ou menos para a situação do Banco do Brasil, por exemplo, que é um órgão misto, né? Então,
O cara passa no concurso como empregado público, escriturário, daí ele ganha lá uma função de gerente do banco. Esse ganhar uma função, um cargo em comissão, né? Então eles precisam colocar o cara como cargo em comissão. Se ele não der certo, ele volta para onde? Para o cargo de origem do concurso, que é o escriturário, etc. Certo? Então não é obrigatório. Se a gente quiser usar, pode usar, mas não vejo sentido nenhum, né? 10,50, tabela de horários. Essa tabela de horários não é o ponto, né? É a tabela de horário que eu vou informar, por exemplo, no meu contrato de trabalho, enfim, é o horário que ele faz, né? Então, todos os horários que eu tenho no meu sistema de folha de pagamento, eu tenho que enviar para lá. Qual que é o cuidado que tem que tomar com isso aí? Principalmente com o horário noturno, né? A gente não considera a hora reduzida no horário de trabalho dos empregados. E está errado, né? Então, até no manual, até dá um exemplo de cálculo das horas diurnas, das horas noturnas e com já essa hora reduzida, né? Então, a ideia é que se o cara trabalhar 7 horas à noite, ele receba 8. Então, a carga horária dele deve contemplar isso também, né? Então, isso também tem que ser contemplado, tem que ser revisado aqui nos horários. Tabela de ambientes de trabalho. Ele vai entrar depois, né, junto com os outros arquivos do SST, que é a tabela 1060, e ela vai definir os ambientes de trabalho para fins de risco, né? Então, isso aí é bem complicado e a gente vai ter que ter um trabalho muito sério com a medicina e segurança do trabalho. S1070, tabela de processos administrativos e judiciais. O que é isso? Essa tabela é uma tabela que vai trazer os processos administrativos que alterem tributos ou alterem recolhimentos dentro do E-Social. Não é todos os processos, por exemplo, processo trabalhista, etc. Então, são os processos administrativos que eu vou precisar, por exemplo, eu tenho uma liminar onde um juiz maluco lá deu lá que eu posso não recolher fundo de garantia sobre hora extra 60%. Certo? Isso é impossível de acontecer, mas o cara deu uma liminar. Eu vou aplicar isso no E-Social. Qual que é a única forma de eu aplicar? Tirando a incidência dessa verba lá no E-Social e incluindo esse processo dizendo que eu tirei a incidência porque eu tenho um processo. Certo? Então, o pessoal do jurídico é muito importante trabalhar junto com vocês na confecção desses dados aí. Correto? Então, se a empresa tem processo administrativo, precisa ter esse preenchimento aí, né? Tudo que tiver envolvido com a medicina de segurança do trabalho se enquadra nessa S1060, é isso? Essa é a primeira tabela só. A gente tem outros arquivos que se enquadram também. Que vincula também a medicina do... Exato. A gente já vai comentar separado, inclusive. Perfeito. Obrigado. Tá bom? Tabela de operadores portuários é exclusivo para o pessoal lá que trabalha com órgãos, né? Beleza. Então essas são as tabelas, né? Com exceção a essa aqui, todos vão entrar no primeiro grupo de envios, certo? Com exceção a 1060, que vai entrar só em janeiro de 2019. Então agora a gente vai ver os eventos periódicos, né? A gente já comentou alguns deles, então eu já vou passar mais rápido, que é o S1200, que é a remuneração, a foto da folha de pagamento lá. S1202, regime próprio de previdência social, ou seja, órgãos públicos que possuem regime próprio, certo? S1207, benefícios previdenciários também dos órgãos públicos, RPPS, né, que é regime próprio. 1210, pagamentos de rendimento do trabalho, que eu comentei com vocês, que vão todas as datas de pagamento. 1250, aquisição de produção rural. Isso aí, parte disso está no EFD-REINF, a parte de produção rural, pessoa jurídica. Pessoa física ficou para o E-Social, tá? Então, quem tem aquisição de produção rural ou comercialização de produção rural pessoa física vai ter que mandar essas informações através do E-Social, certo? E, na verdade, a diferença aqui é que antes a gente informava isso na CFIP para calcular o imposto, né? A gente colocava só a produção e ele calculava. Agora não. Tanto quem adquire, quem comercializa vai ter que mandar informação para o E-Social, porque eles vão cruzar. Ok? Então, tem que combinar esse jogo aí. S1270, contratação de trabalhadores avulsos não portuários, né? 1280, informações complementares aos eventos periódicos. Aqui eu vou mandar as informações da CPRB. Né? Então, quem tiver desoneração da folha de pagamento vai mandar informações complementares através do S1280. Principalmente Simples Nacional, do anexo 4, aquela coisa toda. Certo? Concomitante, por aí.
S1295, solicitação de totalização para pagamento em contingência. A famosa marreta, né? Então, se der algum problema lá, eu não conseguir fechar o 1299, eu tenho a possibilidade de pedir essa solicitação, porém não isenta de eu ter que mandar o correto, os 1299, para poder prosseguir com os outros meses, né? Então, eu consigo fechar, pelo menos, para pagar os impostos do jeito que está, mas eu preciso arrumar, né? Preciso dar um jeito de fazer o fechamento. 1298, reabertura dos eventos periódicos. Se precisar, preciso, sei lá, arrumar alguma coisa, vou fazer a reabertura. E o 1299, que é o fechamento dos eventos periódicos. O 1299 vai fazer todas as validações. Se ele passar, fechou, né? A gente consegue gerar os arquivos e as guias. 1300, contribuição sindical patronal, né? Então, ele é considerado evento periódico também. Eu preciso mandar as informações de contribuições. Agora a gente vai falar da lista de eventos não periódicos, sem os do SST, né? A gente vai comentar aqui, e eu vou separar lá os de medicina e segurança do trabalho. 2190, admissão do trabalhador, registro preliminar. Tá? Essa é uma das possibilidades que surgiram com o tempo, né? Porque, sei lá, não existia. Eu posso fazer a admissão do trabalhador só com data de nascimento, CPF, nome e o CNPJ da empresa. Tá? Então, pelo menos esses dados eu preciso ter dele para poder fazer essa admissão preliminar quando? Um dia antes dele começar a trabalhar. Correto? Um dia antes, manda esse arquivo. Aí eu tenho até o dia 7, ou seja, antes de enviar a folha de pagamento, o S2200 com o resto do cadastro dele. Posso fazer o S2200 de cara? Posso. Eu mando todas as informações um dia antes dele trabalhar. Certo? Então, é uma dessas duas alternativas aí. Não tem outro jeito para dar, né? Então, se o empregado, se o cliente chegou lá no escritório de contabilidade, admitir a pessoa lá atrás. Não, beleza. Só que você vai mandar o arquivo, provavelmente está sujeito a multa porque você atrasou o envio do arquivo. Beleza? Então, essa é o cuidado que a gente tem que ter com a admissão. Eu posso usar o 2190 ou o 2200. Beleza? Certo? 2205, alteração de dados cadastrais do trabalhador. Tá? Então, eu preciso fazer algum dado cadastral, manda esse arquivo alterando, endereço, etc. 2206, alteração de contrato de trabalho. Então, alterei o horário dele, alterei o salário dele. Ah, mas no mês de dissídio coletivo, eu preciso mandar todos? Sim, né? Vai precisar mandar todos. Por quê? Porque a folha de pagamento depois vai depender desse novo salário, né? Então, tem que mandar todas as alterações sim, né? S2230, afastamento temporário, certo? Então, afastamento temporário, esses dois arquivos aqui eu tenho até o dia 7 para enviar, né? Antes da folha de pagamento, enfim, antes de alguma coisa que dependa deles. O S2230, eu tenho algumas regras, né? Então, o afastamento temporário, eu preciso enviar, apesar de ser um arquivo que a gente pense aí que é de SST, né? E eu vou precisar mandar dele porque depende de alguns dados dele para a folha de pagamento. Então, a partir de 3 dias de atestado, eu preciso colocar essa informação no E-Social. Então, a gente não estava acostumado a colocar os atestados com menos de 15 dias no sistema, agora preciso colocar, certo? Então, por que 3 dias? Porque eles quiseram excluir aquele CID atestadite, né? O cara vai no postinho só para pegar o atestado mesmo, né? Que é normalmente 1, 2 dias, né? É um volume enorme. Então, a partir de 3 dias até 15 dias, a gente tem até o dia 7 para enviar. Acima de 15 dias, a gente tem o 16º dia para enviar. Então, a gente tem que tomar cuidado com os prazos nesses arquivos aí, certo? CAT. A CAT a gente vai mandar depois, né? Então, o arquivo de CAT é o arquivo de SST. Porém, o afastamento do acidente de trabalho deve ser enviado, certo? Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar nessa segunda fase aí. Aviso prévio. Olha que beleza, né? Existe lá o aviso prévio retroativo, né, no escritório de vocês? Não? Quase nada, né? Então, não te pertence mais também. Por quê? Tenho 10 dias para enviar o arquivo de aviso prévio. Certo? Posso cancelar? Posso, não tem problema. Porém, o prazo de envio é 10 dias. Então, não existe essa de... Esses dias eu estava num outro treinamento e um senhorzinho assim, mas agora com esse social a gente não vai mais poder ajudar os empregados, que a gente mandava ele embora 30 dias antes. Né? Já era. Né? Não dá para fazer o acordo, dá. Para reforma trabalhista você consegue fazer o acordo, pagar metade da multa, né? Mas fora isso, não dá.
Convocação para o trabalho intermitente, então entrou recentemente com a reforma trabalhista, né, o S2260. O último layout que saiu hoje já teve algumas alterações com referentes ao intermitente também, né, lá na folha, né. 2298, se acontecer reintegração, né, a gente precisa usar o S2298, e o S2299, que é o desligamento. Tá? O desligamento, eu vou comentar um negocinho depois também, que na segunda fase aí tem uma observação importante dele aí também. Mas vamos continuar com os eventos não periódicos. Trabalhador sem vínculo de emprego estatutário início, ou seja, aqueles trabalhadores que eu tinha comentado com vocês, por exemplo, os cooperados, dirigente sindical, etc., vão nesse grupo aí. 2306, trabalhador sem vínculo de emprego estatutário, alteração contratual, se tiver alguma alteração. E esse, que é o 2399, que é praticamente a rescisão desses caras aí, que é o trabalhador sem vínculo de emprego. Tá? Qual que é a observação importante com relação ao arquivo de demissão e esse arquivo 2399? Tem uma observação lá no manual, né, na verdade até um separado no manual, está lá, observação 3, se não me engano o nome, que ele fala que nesses arquivos eles possuem dados periódicos também, ou seja, na rescisão a gente vai colocar as verbas da rescisão. Nesse cara aqui a gente vai colocar as verbas de pagamento do fim do vínculo dele. Então, como que vai fazer? Porque nessa primeira fase a gente vai mandar só os não periódicos e depois tem que mandar os periódicos. Então existe uma exceção para essa segunda fase, onde a gente não vai gerar as verbas nesses arquivos nesse primeiro momento. Mas depois, lá na folha de pagamento, enfim, a gente vai mandar com ele completo. Tá? Só uma exceção desses dois arquivos aqui. S2400, cadastro de benefícios previdenciários, que é exclusivo de órgão público também. S3000, exclusão de eventos, né? É por este evento que a gente vai conseguir fazer a exclusão dos outros eventos, caso precise. E a gente tem alguns arquivos totalizadores, né? Então, o E-Social vai mandar esses 4 arquivos para a gente, com informações de contribuições sociais por trabalhador, imposto de renda retido na fonte, informações de contribuição social por tipo de contribuinte e informação de imposto de renda por contribuinte também. Ok? Desculpa. Certo? Então, é um XML que ele vai mandar para a gente com essas informações que o sistema vai ler e vai interpretar para a gente com os valores, tanto de imposto de renda como de INSS. Beleza? Então, esses aí são os periódicos. Eu separei os eventos de saúde e segurança do trabalhador, apesar deles também, alguns deles aí serem periódicos também, né? Mas esses vão entrar depois no E-Social. Primeiro, a tabela de ambientes do trabalho, onde a gente vai definir os ambientes e os riscos, já tinha comentado. Segundo, comunicação de acidente de trabalho. É exatamente os dados que a gente faz a CAT online hoje. Okay? E exatamente os mesmos prazos também. Então, eu tenho um dia útil para enviar a CAT e, em caso de morte, imediatamente, né? No mesmo dia. Certo? 2220, monitoramento de saúde do trabalhador. Então, aqui vão todos os exames do PCMSO. ASO, demissional, periódico, de retorno, todos eles a gente tem que mandar, né? E nos prazos definidos no PCMSO. Então, eu tenho 2 anos para fazer o exame periódico do auxiliar administrativo. Então, preciso enviar essa informação. Sempre, quando cair no mês, até o dia 7, tem que mandar essa informação aí. Correto? Afastamento temporário, a gente já comentou. Ele vai entrar antes, né? Porque eu dependo de folha de pagamento dele, mas, enfim, ele não deixa de ser um arquivo de SST. Condições ambientais de trabalho, fatores de risco. Então, aqui eu vou definir quais são os fatores de risco dos meus ambientes, né? Então, é uma tabela bem complexa e bem importante também. 2241, insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial. Então, quem tem direito à insalubridade, periculosidade e direito à aposentadoria especial vai ter que ser ligada a este ambiente, vai ter que receber, né? Então, eu tenho um hospital e ninguém recebe insalubridade. Como que funciona isso? Não é impossível. Então, eu ligando o ambiente do cara a um ambiente insalubre, pérfuro cortante, por exemplo, não tem um EPI que resolva na vida, né? Então, ele vai receber insalubridade. E ele vai fazer esse cruzamento, né? Então, tem que fazer esse estudo bem certinho. Então, com exceção do 2230, todos entrarão depois, né? Então, no próprio manual, a gente tem um fluxo do SST, né? Só para a gente ver bem rapidinho.
Então, eu tenho o cadastro inicial do empregado, eu vou fazer o reconhecimento dos fatores de risco e monitoramento biológico dele através do ambiente, enfim, dos arquivos da SST. Pode ser que ele tenha um acidente, enfim, um afastamento temporário e desligamento. Ok? Então, a tabela S1060, ela vai ter a descrição dos ambientes da empresa e dos riscos neles existentes. Ele é ligado a uma tabela do E-Social, a tabela 23, de fatores de riscos ambientais. Okay? Isso para todos os ambientes da minha empresa. O S2240, que é a condições ambientais de trabalho, fatores de risco, eu vinculo o trabalhador a determinado ambiente, individualizando por trabalhador os fatores de risco declarados na 1060. Okay? Pode ser que ele seja vinculado ao 2241, que é a insalubridade, né? Ou 2240, e também vai ser vinculado através da 2220, um ambiente de saúde do trabalhador. Tá? Então, essa parte aqui é extremamente complicada e a gente precisa muito de estudo e parceria aí com engenharia de segurança do trabalho, medicina, porque essa parte é complicada. Mas já passando aí, né, essa primeira introdução aí, a gente já passando para o nosso grande finale aí, vamos comentar algumas coisas que são importantes agora, né? Já sabendo desse primeiro conhecimento aí, o que começar, onde começar, por que fazer. Primeiro de tudo, pessoal, identificar o que está errado. Né? Então isso é extremamente importante, né? Identificar o que está errado e corrigir as rotinas, ok? Por quê? Porque a gente precisa mudar a cultura de cliente, mudar a cultura de gestor, e isso não se dá de uma noite para o dia. Tá? Então, isso é extremamente importante, a gente identificar as rotinas. Né? E, obviamente, preparar o seu sistema para os dados. Né? Então, preparar aí os dados para o correto envio é extremamente importante. Né? A gente precisa ver o que está faltando, o que não está faltando, e etc. Pontos críticos, a gente já comentou de vários deles, né? Mas vamos comentar agora só isolados aqui nesse slide. Então, datas retroativas de admissão, férias e desligamento. Esquece, né? Não dá mais para fazer. Então, isso tem que ir lá para nosso checklist lá e não tem como fazer mais. Qualificação cadastral dos trabalhadores, já comentamos, né? Tem que fazer antes do E-Social. E estagiários, Lei 11.788 de 2008. Então, a gente tem duas observações quanto a estagiário. Pode sim. Você disse ali que a gente tem que avisar, no caso, comunicar que o funcionário vai tirar férias, que de acordo lá com a lei, você tem que comunicar 60 dias antes. Isso vai ter que ser feito? Não. Não, né? Então, o aviso de férias, na verdade, 30 dias antes, né? Isso, ele foi excluído. Graças a bom Deus, né? Deus então mais, ele foi excluído. Porém, a data de pagamento vai, né? Sim. Então, dois dias antes vai. Não vai no dia de pagamento, mas no arquivo que eu mando até o dia 7, vai a data que eu estou pagando. Então, que já está no recibo, né? No caso, exatamente. No recibo, porque ele não tem como vai checar, por exemplo, na conta corrente, né? Ele tem. Não, exatamente. Né? Então tá. Mas é importante porque acontece muito de, você saiu de férias mês passado. Pá, vai lá. Isso não existe, né? Tá? Certo? Então, estagiários, duas observações importantes. Uma vai o supervisor do estagiário na informação do E-Social. Então, se não me engano, vai o CPF e o nome do supervisor, se não me engano, acho que é isso. Então, tem que tomar cuidado, por quê? Porque, às vezes, o supervisor não tem ensino superior, e o estagiário tem. Né? Qual que é a lógica disso? Então, precisa tomar cuidado com isso aí. Né? E o estagiário precisa participar do PCMSO. Né? Então, tem que colocar lá para o cara fazer exame admissional. Certo? Medicina e segurança do trabalho, já comentamos agora, né? Então, extremamente importante também, é um ponto crítico. Cota de aprendizes e PCD, então a gente tem que ver se nossos clientes, a gente está lá dentro das cotas, pelo menos provar para o Ministério do Trabalho e para o INSS que a gente está tentando as cotas, né? Porque nem sempre a gente consegue. Então, não é por falta de tentar, na verdade é por falta de disponibilidade no mercado mesmo, mas tem que provar que você está no processo, né? A auditoria nas rúbricas de folha de pagamento, né? A tributação, INSS, fundo garantido, imposto de renda, isso é fundamental. Por quê? Porque vai estar tudo lá.
né? Então os caras já vão ver que você está tributando errado alguma coisa. Fechamento do ponto com o fechamento da folha, a gente já comentou também, né? Então, se possível, fazer o mesmo período, se não o mais próximo possível, certo? E as dicas aí finais, né? Formar comissões responsáveis para efetuar planos de ação para cada arquivo do social. Né? A gente tem que estudar esses arquivos e ver o que falta para mandar esses arquivos, né? E deve ser multidisciplinar, não dá para deixar tudo para RH, né? Então já querem colocar o EFD-RINF para os coitados do RH, né? Não dá, pelo amor de Deus, faça o fiscal fazer isso aí, não dá, certo? Fiscal, jurídico, financeiro, contabilidade, é muito importante a contabilidade, classificar a empresa com a gente, né? Classificar o S1000 lá, que é a primeira empresa, classificar o S1005, porque eles têm esse conhecimento, tá? Então, a gente pode ter também, claro que pode. Mas é eles que manjam do negócio, né? Então, eles têm que participar também, certo? Então, multidisciplinar. Então, para finalizar, 12 práticas que a gente pode fazer agora. Primeiro de tudo, estudar o conteúdo. Muito conteúdo para estudar, né? Manual está disponível, tem lá perguntas e respostas, tem, enfim, uma infinidade de vídeos na internet, cursos que são disponibilizados como esse aqui, enfim. Tem que se qualificar, não dá mais para a gente esperar, tem que estudar, né? Relacionar as não conformidades, comentei agora também. Buscar as soluções. Fazer uma cartilha, isso é muito importante, tanto para clientes quanto para empresas, né? A gente fazer uma cartilha de novos procedimentos, de preferência que os responsáveis assinem isso, não com efeito jurídico, mas com efeito mais pedagógico do negócio mesmo. Por quê? A partir de agora vai ser assim, filho, ó, você vai fazer assim e vai me entregar nesse dado, nessa data. Porque senão você vai tomar multa até a sua empresa fechar. É basicamente isso. Não nesses termos tão queridos, igual o meu, né? Mas você pode, né, falar de uma forma clara e assim, né? Relacionar o cargo e o CBO, fazer essa conferência, também é muito importante, tem muita coisa errada aí. Qualificação cadastral. O RAT, FAP e o CNAE preponderante, sem dúvida nenhuma, conferir isso aí urgente. Revisar os contratos de estágio, né, para ver se as situações, os estagiários estão corretamente enquadrados. Tabela de rúbricas versus a tributação, né, também muito importante. Segurança e saúde do trabalhador. E declaração de encargos para a família para fim de imposto de renda. Por que isso aqui? Por causa da idade mínima do CPF que alterou, né? Então, esse ano, a partir de 7 anos, eu acho, né? 8 anos, né? Eu já preciso do CPF do dependente. A partir do ano que vem, não tem idade mais, né? Então, é importante a gente refazer essa declaração de encargos para a família, né? E a atualização cadastral, sem dúvida nenhuma, né? Tem que fazer a atualização cadastral, já obedecendo o que o E-Social está pedindo, né? Por exemplo, se o empregado é aposentado ou não. A gente não tinha essa informação antes, né? Certo? Sugestões finais. arvoredoconhecimento.org.br são vídeos do governo que eles gravaram. Então, é interessante dar uma olhadinha lá também. É superficial, mas são informações qualificadas, são informações boas, né? Vale a pena. E participar de grupos de estudos no Facebook, redes sociais, enfim. Fazer isso que a gente está fazendo para discutir e trocar ideia. Por quê? Porque é um negócio muito volumoso e muito complexo. Certo, pessoal? Então eu fico por aí, deixo aí as minhas redes sociais, eu tenho alguns vídeos no YouTube, Facebook e blog, etc. Né? Agradeço muito e fico aí à disposição para mais algumas perguntas e vamos conversando, né, pessoal? Vamos trocando ideias, porque o negócio é complicado mesmo. Certo? Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Pessoal, mais alguma dúvida que não foi esclarecida? Alguma pergunta que vocês desejem fazer? Vamos lá. Ele falou que a partir de um empregado precisa ter o PCMCO. Prolabore entra nesse caso ou não? Cara, essa é uma boa pergunta, hein? Eu acho que não. Eu acho que é empregado CLT. Mas eu preciso confirmar. Eu não sei se Prolabore entra. Acho que não. Não, Prolabore não entra. Agora tem que se atentar, nós já estamos passando por isso, que não é só o PCMCO, tá, gente? Ah, sim, né? Tem o LTCAT, tem um grupo. Às vezes a empresa é pequena,
Mas na hora que vocês forem consultar, não vai ser só isso, não. Dependendo, são 4, 5, principalmente quem mexe com indústria. Exato. São todos são todas as NRs, né, determinadas pelo governo, e todas as obrigações da Lei 8212 e 8213 do INSS, né? Então tem LTCAT, tem todos os arquivos, né? A minha dúvida é a seguinte, a gente sabe que tem alguns brasileiros, ou sei lá se no Brasil acontece isso, que enquanto não sente no bolso, não vai mudar, né? As multas, elas vão ser... Quando virão. Quando virão. Eu também quero muito saber. Não? Então, a gente... Mas Por assim, quê? uma vez que a informação ela é automática, eles também poderão ter essa punição automática ou não? É só através de uma fiscalização? Então, ainda não tem nada definido com relação a isso, né? Teoricamente, o que a gente tem absoluta certeza é o quê? Eles vão ter informação, se for, enfim, o caso, eles vão mandar a fiscalização pontual e vai ver os últimos 5 anos, sempre. Por quê? Porque é o período prescricional dele. Mas a gente ainda não tem essa informação, não tem nada na legislação dizendo que eles vão mandar multas automáticas através do ECAC, por exemplo. Eu torço muito para que aconteça, sinceramente. Porque a partir do momento que vier a primeira multa, aí todo mundo vai correr atrás. Tá? Não quero que vocês levem multa, pelo amor de Deus. Né? Eu estou falando que é o único jeito de algumas empresas se conscientizarem. Até agora eu vejo gente, não, esse negócio não pegou aí. Aproveitando o gancho, né, nessa questão assim, CAGED, hoje, esqueci de mandar o CAGED. Aí a gente vai lá, faz a guia, né? Faz a guia bonitinho, paga a guia e informa o CAGED em atraso. Certo. Então, no E-Social, esqueci de mandar. Eu espero, será o governo certamente. Mandar? Certamente vai esperar, não tem nada definido. No CAGED, a lei do CAGED determina o recolhimento automático da multa, né? Aí a gente recolhe. Ou não recolhe, espera, Deus queira que o fiscal nunca vinha ver esse negócio. Eu, sinceramente, nunca vi um fiscal cobrar isso, inclusive, mas a multa tá lá, né? Rodrigo, queria uma dúvida que ela perguntou, mas eu não entendi bem. Certo. Se eu tenho um condomínio, no caso, no meu condomínio, tem uma funcionária, eu mesmo faço a contabilidade desse condomínio, eu vou ter que fazer o E-Social, cadastrar esse meu condomínio também no E-Social? Se você tem funcionário, sim. Mas... Estabelecimentos sem funcionários não precisam ir para o social, mas com funcionários tem que ir. Mas daí isso aí tem que ser via contador? Não necessariamente. Ou vai ficar mais ou menos como o da empregada doméstica, por exemplo? Isso tem não necessariamente, é altamente recomendável, né? Mas não necessariamente. Porque ele vai converter via sistema, né? Porque ele vai converter num custo, né, adicional. Você vai ter que ter um sistema, né? Entendeu? Tá. Daí é meio inviável, né? Sim. E dá-lhe taxa no condomínio. Tranquilo. Então, Rodrigo, mais uma vez, obrigado aí. Eu que agradeço. Pessoal, complementando até o que o Rodrigo expôs, enfim, a Patrícia, nós também temos uma continuidade de conteúdo que vocês podem acompanhar, então observem ou sigam as redes sociais da Sage, que nós temos com periodicidade constante, praticamente mensal, os webinars falando sobre o tema. A gente também tem semanais? Então são semanais com conteúdo complementar, então... Para reforço, quem não pôde participar, ou um colega do escritório que também não pôde estar aqui, ou até amigos, não precisam ser clientes da Sage. O conteúdo está lá aberto para ser realmente compartilhado com todo mundo. Então a gente tem webinar semanal, a gente tem workshops também que vocês podem aderir a esses workshops para complementar o conhecimento, saber como fazer essas rotinas e conhecer um pouco melhor os sistemas. Então, até aproveitando, a Patrícia, né, falou que eu disse que não ia vender, não é o intuito efetivamente, mas caso alguém tenha dúvida, porque muitos de vocês ou alguns a gente pega com uma certa constância, o cliente já tem a ferramenta, já tem a solução e não sabe. Tá? Então, quem tiver dúvida também do pacote, o que eu tenho, será que eu tenho? Eu vou apresentar aqui no final o time, vocês podem falar com eles que eles podem fazer essa verificação. Se vocês já têm, muitas vezes, alguns já têm e não estão usando. Então já tem a ferramenta dentro de casa contratada, só não sabem que faz parte do pacote de vocês. Tá? E quem desejar conhecer a solução, enfim, se não, pode fazer manualmente, né, Patrícia? Mas eu acho que não vai ser legal, né? A gente tem os prazos maiores. Pessoal, obrigado. Só vou retomar o assunto que eu falei no começo com vocês. Vou apresentar o time, tá? Caso, como eu falei no começo, o evento é de relacionamento. Então, caso alguém tenha alguma colocação, dúvida, pergunta, reclamação, enfim,
o que quer que seja, vou apresentar aqui os responsáveis da Sage pelos departamentos e a gente fica à disposição, inclusive para checagem do sistema. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Para a gente verificar aí as soluções para vocês. Então, a Patrícia, vocês já conheceram, né? Ela é responsável, está representando o time de produtos, então toda a parte de desenvolvimento, ela é uma das responsáveis para entregar tudo aquilo que vocês usam e facilita o dia a dia de vocês. Tá bom? Vou convidar aqui a Gláucia. Ela faz parte do departamento de Customer for Life, que é o nosso departamento de clientes para a vida. Ela é responsável para ajudar a gente na manutenção desse relacionamento e estreitar cada vez mais próximo. Se tiver alguma briguinha, como toda boa relação tem, ela ajuda a gente a resolver, né? A Elaine, ela está representando o departamento de serviços da Sage, enfim, toda a área completa, né? Desde suporte, atendimento, a parte de professional, que é a parte de serviços, instalações, implantações que são feitas nos clientes e mais algumas áreas, né, Elaine? Saque, ouvidoria. Então, assim, ela está com uma boa carga de responsabilidade no relacionamento e no contato com vocês. Eu vou ajudar ela, tá, pessoal? E o time comercial, por favor, meninos, venham aqui. O Eric. Vamos aqui, o Jonathan, Nagano e o Eric fazem parte do time comercial e podem tirar todas aquelas dúvidas de produto que vocês possam vir a ter. E o André, que nos apoiou também na realização do evento, do nosso time ali de consultoria, treinamento, também na parte de... Vocês podem ver ele também no nosso EAD, ele está em muitos vídeos lá falando com vocês. Então, esse é o nosso time, pessoal. A gente está aqui à disposição e queria convidar o Marcos Paulo, ele é o nosso gestor aí nacional da área comercial Sage, tá? Vou passar a palavra um minutinho para ele, a gente já encerra e podem procurar. A gente vai ficar aqui à disposição para conversar com vocês, tá bom? Bom, boa noite, pessoal. Só agradecer a vocês, a todos, pela participação. Como o Leandro comentou, eu quero reforçar a importância desse evento é a gente fortalecer cada vez mais a relação entre a Sage e os nossos clientes. Prova disso, todo esse time aqui de apoio, em todos os eventos, a gente está realizando esse evento em todas as principais cidades do país, justamente na intenção de trazer informação para vocês, trazer tecnologias, novos produtos que venham a suportar toda essa complexidade que o governo cria, né? E poder apoiar vocês cada vez mais. Então, a intenção realmente é fortalecer a cada dia mais a relação com os nossos clientes e, por isso, todo esse time vai estar à disposição de vocês aqui durante esse restinho de evento aqui. Estamos à disposição para quem quiser conversar ou quem quiser conhecer algum produto, alguma coisa nova em relação a alguma coisa que foi apresentada aqui. Poxa, tem alguma ferramenta que pode me ajudar com esse tipo de tratativa? A gente conversou com algumas pessoas aqui, a gente tem muita ferramenta, o portfólio de produtos é muito extenso e por isso esse time comercial está todo preparado para dar esse amparo a vocês, além das equipes técnicas e de suporte que a gente está à disposição aí para fortalecer cada dia mais o nosso relacionamento. Tá bem? Agradeço ao Rodrigo também pelo evento e a todos os que apoiaram, né, e estamos à disposição aí para o que precisar. Muito obrigado.